Será que a gente vai ser nota 1000? Será? Com as dicas, acho que sim. Pra mim já dá uma aflição, porque eu lembro de uma época complicada, viu? Mas por isso que a gente quer conversar com você de casa para dar boas orientações, porque tem muita gente, muitos jovens que estão nessa expectativa de tirar a nota máxima no exame. E tá chegando, então, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que nesse ano bateu recorde de inscrições na história da aplicação da prova. Olha só. Criado em 1998, o Enem é uma prova que ele avalia o desempenho escolar dos estudantes que estão terminando a educação básica, que estão no ensino médio, né, Abi? Com certeza. E as notas do exame possibilitam pleitear financiamento estudantil em programas do governo, que facilitam o acesso ao ensino superior, como o FIES, o SISU, o ProUni. Ajudam no desenvolvimento de vários estudos e gera para o nosso país a formação de diversos profissionais. Pois é, Abi, qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou que está concluindo essa etapa pode fazer o Enem, então, ter esse caminho facilitado à educação superior, que é sonho para muita gente. E uma oportunidade como essa não dá para perder, né? Então a gente vai entender bem o assunto e principalmente dar dicas de como se preparar bem para esse exame. A gente recebe, então, agora no nosso estúdio a estudante Maria Clara Abissi e o professor Walter Sola. Sejam bem-vindos, viu? Bem-vindos. Maria, seja bem-vinda aqui. Que bom Sejam viver a tarde com bem-vindos, você. Vamos viver essa tarde com a prazer. gente, por favor. Prazer, Tudo bem? tudo Tudo ótimo. Fica à vontade, Maria, Sentem-se. professor. Boa tarde. Que legal. Eu vou falar que eu fiquei stalkeando o Walter, né? E aí eu falei, gente, como é gostoso, né? Aprender de uma forma didática, leve. Eu acho que fica mais fácil, porque o Enem é isso que você falou, né? Eu lembro da minha época, é algo pesado, gera ansiedade, né? Muitos alunos começam a ter doenças por causa emocionais, exatamente pelo estresse. Mas faltam 5 meses, né? Como é que a gente pode lidar nesse período? Nossa senhora, são muitas questões, né? Primeiro, obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui, legal demais conversar com vocês. Pessoal, tá chegando a hora, né? E o Enem é uma prova muito complexa. Então, primeiro de tudo, acho que é aceitar a realidade de que é uma prova complexa. E isso quer dizer que a gente precisa apoiar essas pessoas, esse recorde todo de inscritos, a gente precisa apoiar essas pessoas. E, claro, se possível, seria muito legal também ensinar essas pessoas de uma forma divertida, para que a gente possa nos preparar para o futuro, mas também aproveitando o presente, porque a vida é agora, a vida é curta. Então, se a gente puder unir essas duas coisas, acho que dá bom para todo mundo fica feliz. Com certeza. E a Maria deve estar passando por isso, né? Exato, eu queria saber dela, como é que tá essa expectativa, Maria? E a gente escutou o professor falando, né, dessas estratégias de tentar aprender de um jeito mais leve, divertido. Você costuma usar essas ferramentas, assim, para memorizar? Sim, eu gosto bastante de estar entre essas brincadeiras de aulas mais divertidas, né, de aulas mais que não deixa a gente tão preso. E no colégio a gente tem uma grande diversidade dessas aulas, a gente tem as plataformas que têm essas aulas assim, dinâmicas, né, pra gente não ficar só preso naquele negócio e não conseguir desenvolver, porque às vezes aquele negócio muito objetivo a gente não consegue ampliar o que a gente, porque às vezes é o nosso método de aprendizado, né, é muito diferente, é muito relativo. Você quer fazer veterinária, é isso? Veterinária. Que demais! Como é que a gente pode começar a dar algumas dicas para as pessoas, né? Porque 5 meses passa voando. Passa. E aí chega aquele momento da ansiedade, do medo, e tem muita gente que ligou a ficha só agora. Dá tempo? Dá tempo sim. Acredito que são vários exercícios que a gente pode fazer. O primeiro deles é tentar entender você. Ou seja, o autoconhecimento é fundamental nesse momento. Legal. Eu conversei um pouco com ela e eu percebo que cada pessoa é um universo, cada pessoa tem uma história muito particular. Ainda mais num país como o nosso, né? Tão diverso. Então, as pessoas, elas têm tempos diferentes, momentos diferentes. O dia de cada um é muito específico. Então, acredito que para todas essas pessoas, mesmo que sua vida seja muito particular, acho que é importante, pega um calendário, pega uma agenda, faz amizade e vê. Porque se você puder utilizar qualquer hora que você tem aí para poder estudar, eu tenho certeza que é para além do Enem. Você vai utilizar esse conhecimento para a vida toda. Então, independente se eu tivesse ou não entrado numa universidade pública, o conhecimento que eu agreguei ao estudar, isso fica para sempre. Eu até estava comentando com ela, eu fiz história, mas ela falou, não, a minha matéria preferida é biologia. E a gente lembra as coisas que a gente estudou em outras disciplinas. Isso, todo mundo, né, passou pela escola, não todo mundo, mas quase, e faz parte da nossa vida. Então, aprender faz parte da vida. Acho que é legal a gente entender que aprender pode não só ser durante o momento do Enem, pode ser para sempre.
Professor, legal isso que você falou de fazer amizade com o calendário. Vamos aproveitar então, diretor, tem como a gente colocar na tela aqui para o pessoal de casa aquela arte com as datas? Porque é bom a gente recordar isso. Não é para te dar ansiedade, viu? Você que está acompanhando. É só para a gente recordar. Vamos lá então, ó. O período de inscrições já foi encerrado. O pagamento da inscrição para aqueles que ainda não fizeram, ele teve um prazo ampliado, então ele vai até o dia 27 desse mês, tem mais alguns dias, e as provas, então, são aplicadas em 2 datas, né, como já tem sido ao longo dos últimos anos, em 2 finais de semana diferentes, dias 9 e 16 de novembro, e nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Esse é um ponto primordial, né, professor? Olhar para a data e falar quantas semanas eu tenho. Então, que planejamento que cabe dentro disso, né? Até porque, dependendo da universidade que você quer estudar, o curso que você quer fazer, isso pode te levar para um outro caminho. Então, se você quer fazer veterinária, você provavelmente vai estudar mais biologia do que quem quer fazer história. Peso maior, você vai focar mais em uma disciplina do que outra. Então, você pode também, de acordo com o critério do SISU, que vocês vão participar do SISU no ano que vem. Então, você vai fazer o Enem esse ano, aí ano que vem tem o SISU. Você vai colocar sua pontuação do Enem e, de acordo com essa pontuação, você pode ir para uma universidade ou outra de todo o Brasil. Então, cada uma dessas universidades tem um critério muito particular e esse critério pode fazer com que você tenha mais ou menos pontos porque você foi bem ou não na redação, por exemplo. Então, é muito legal que você não só faça um planejamento com a relação com o calendário, com a agenda, mas também pensar nisso. Espera aí, que curso eu quero fazer e onde? Porque dependendo do curso e dependendo da onde, você pode ter um caminho mais para um lado do que para o outro. Que legal isso. Como você tem se preparado? No colégio, né, no Colégio do Carmo, aqui na cidade vizinha, em Guará, o colégio assina uma plataforma e nessa plataforma a gente tem toda semana um preparatório. A gente escolhe a área que a gente quer, aí no caso eu escolhi a área de veterinária, e aí eu tenho aulas sobre esses temas, né, sobre a vida da gente, até a vida da gente mesmo, que eu acho muito, inclusive, engraçado, né, ter nessa parte. Também tem sobre os bichos, sobre física também. E temos redação também toda semana, simulado, acho que são de 3 em 3 meses, a gente tem também. Simulados igual do Enem, com 90 questões também. Então, a gente se prepara com isso e eu faço o preparatório de uma plataforma também que o colégio disponibiliza. Perfeito. E a gente, vamos aproveitar para colocar também, né? A gente tem um cardzinho aqui para ilustrar dicas de preparação, porque às vezes pode ter gente que está assistindo ou uma família que fala, poxa, não sei se na escola do meu filho tem essa estrutura, tem uma plataforma, mas em casa, com acesso à internet ou com acesso a alguns livros, a provas antigas, dá para a gente se preparar. Aí, ó, dicas de preparação, organize seus horários de estudo, então é isso que a gente estava falando aqui agora, né, professor? Não estudar, por exemplo, imagino perto da hora de dormir, que já está com sono, já está cansado, tem que ser a hora que rende, né? Ah, tem uma metáfora que é a do engolir o sapo, né? Todo dia a gente tem que engolir algum sapo, metaforicamente falando, tá, gente? E aí, eu prefiro engolir de manhã. Sabe? Porque senão eu vou ficar o dia inteiro pensando, eu tenho que engolir aquele sapo, vai chegar a tal horário. Eu tenho que engolir o cara. Então, assim, é melhor já ir pra cima de manhã. Então, lógico, cada vida é uma vida, mas se possível, faz o que você não gosta logo no começo, que aí depois você vai sentir prazer de fazer aquilo que você gosta, mesmo que esteja cansado. Porque daí dá tempo de a digestão, né? A digestão, pois é, já tem que engolir. Perfeitamente. Foque nas matérias prioritárias que a gente falou aqui, faça revisões frequentes, resolva provas antigas e durma bem e alimente-se direito, né, Abby? Porque também não pode esquecer disso, né? Às vezes o pessoal fica nessa ânsia também de estudar, esquece de se cuidar. E o que eu achei muito legal que o professor falou ali é o autoconhecimento, né? E é uma coisa que eu acho que todos nós estamos aprendendo, né, a se olhar direito. E nessa época, se você se conhece, você sabe, você fala assim, você não se culpa tanto, né? Você começa a entender, olha, eu tô ansioso, eu não vou conseguir guardar nada agora, então respira, sei lá, né? Eu me identifico, vou desabafar. Eu sou ansioso. E aí, como vocês percebem, quando eu tenho alguma coisa muito importante no dia seguinte, inclusive eu faço o Enem todo ano para entender ainda como é que é, para ter sempre essa proximidade com os estudantes. E quando eu fico muito nervoso, ansioso com o dia seguinte, eu tento me cansar muito fisicamente no dia anterior para eu deitar na cama e não ter tempo para pensar na vida. Porque se eu cair nessa armadilha, eu não vou dormir mais. Então eu vou tentar me desgastar fisicamente ao máximo para deitar e partir. Capotar. Maria, tá com preocupação em relação à redação? A gente sabe que a redação deixa muita gente ansiosa, tensa. Como é que você tá lidando com isso? Toda semana eu faço redação. Aí, ó. Tá e bem eu preparado. já consegui garantir uma nota, assim, de acordo com o que eu já montei, né? Aquele famoso modelinho que a gente monta.
o que você vai abordar durante o texto. Aí a gente só muda os argumentos ali de acordo com o tema. E eu já consegui montar e já consegui desenvolver uma boa nota, mais de 900. Então já é um bom começo, assim, né? Com a redação eu tô mais um pouco tranquila. Que bom, Demais. E é legal isso, né? Porque a gente sempre fala na vida que nós temos oportunidades. Mas a gente tem que estar preparado quando ela chegar para você abraçar. Sim. E isso, né, que você está fazendo é exatamente se preparar. Por falar nisso, a gente tem algumas dicas de umas alunas que, olha, mandaram benzão no Enem, viu? Simplesmente nota 1000 na redação. Vamos conferir as dicas que elas separaram pra gente? Você já ouviu falar do Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 e, desde então, milhões de estudantes participam anualmente em busca de uma vaga no ensino superior. Só no ano passado foram mais de 4,3 milhões de inscritos confirmados. Desses, cerca de 3,1 milhões compareceram às provas. Mas olha só esse dado. Apenas 12 participantes conseguiram a nota máxima, 1000 pontos na redação. Isso representa uma queda significativa em relação ao ano anterior, quando 60 estudantes alcançaram esse feito. Entre esses 12 talentos está a Sabrina Yumi, de 18 anos, lá de Araçatuba, interior de São Paulo. Ela foi a única estudante do estado a atingir a nota máxima na redação do Enem. Gente, no meu terceiro ano, minha prioridade não era a redação. Minha prioridade eram as exatas, era matemática, física e química, porque eram as específicas, minhas matérias específicas da segunda fase, da FUVEST e outros vestibulares. Então, né, porque eu tô fazendo engenharia agora, então eu tinha que estar bem forte nessas matérias. Então, redação não era minha prioridade, até porque eu prestei Enem, né, durante todo o ensino médio, e no primeiro ano eu tirei 920, no segundo eu tirei 940, e no terceiro, né, eu não sabia quanto que eu ia tirar, mas, assim, eu esperava que eu mantivesse a bagagem que eu já tinha. Então, redação não era minha prioridade, mas, mesmo assim, é claro, não era minha prioridade, mas eu não deixei ela de lado. Durante o primeiro e segundo ano do ensino médio, eu fazia uma redação a cada 2 semanas, mais ou menos, 2, 3 semanas. E no terceiro ano, uma redação por semana, mais as redações que eu tinha nos simulados de sábado. Então, essa foi a minha preparação. Depois de muita dedicação, ela alcançou seu objetivo e hoje cursa engenharia na Universidade de São Paulo, a renomada USP. Ela também compartilha dicas preciosas para quem está começando a se preparar agora para o Enem. Dicas que eu daria, com certeza, seria constância fazendo texto, gente, porque assim, redação acaba sendo muito prática, porque para você manter a sua própria... para você desenvolver a própria maneira de pensar na hora de fazer uma redação, porque assim, entre aspas, meio que é um problema, tipo assim, o tema é um problema que você tem que resolver, entre aspas, é algo que você tem que criar todo um raciocínio lógico, então você acaba tendo uma forma ali de pensar muito única, depois que você treina por bastante tempo e acaba ficando até... Assim, você já tem os pensamentos automáticos, assim, essa temática aqui eu posso usar tal repertório, ou eu posso ir para tal lado de tal argumentação. Então, constância é muito importante, gente. É claro que vai ter semana ou outra que você talvez não consiga fazer, e tá tudo bem, o importante é começar de novo na outra semana. Com a cabeça erguida, firme e forte, porque realmente é muito cansativo, gente. Tem hora que você quer fazer qualquer coisa, menos escrever mais uma redação, você só quer descansar e nem se fala das outras matérias. Mas constância é muito importante. E não para por aqui. Samile Leão também garantiu nota 1000 no Enem. Ela tem 19 anos e é a única aluna da rede pública a alcançar a nota 1000 na redação do Enem em 2024. Ela foi aprovada em Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Eu estudo para o Enem desde o primeiro ano, mas eu foquei mais no terceiro ano do ensino médio, em que eu fiz cursinho separado para redação. E eu fazia uma redação por semana. Eu também estudava utilizando as correções das minhas próprias redações que minha professora me entregava e também as redações nota 1000 dos anos passados. Uma dica que eu posso dar para os alunos que vão fazer o Enem esse ano é ir com calma, ainda tem um ano inteiro,
se dedicar, ainda dá tempo de melhorar e aprender muita coisa esse ano. A história dessas duas mulheres é a prova de que foco, persistência e amor pelo conhecimento fazem a diferença. Elas não apenas superaram os desafios do Enem, como conquistaram um dos resultados mais desejados por milhões de estudantes. Que a trajetória delas sirva de inspiração para tantos jovens que estão começando ou recomeçando a se preparar. Que legal, Imagina o né? privilégio de você aparecer numa reportagem e estar ali embaixo do seu nome, estudante nota 1000. Não é? Simplesmente. Que incrível isso. Olha só. As dicas foram boas? Foram maravilhosas. O que eu fiquei na minha cabeça pensando é assim, gente, que alegria ter essa história dessas pessoas, que luta, que trajetória, fantástico. Gostaria também de mencionar que elas são matematicamente exceção. A maioria das pessoas não consegue tirar nota 1000. Falaram 12 pessoas, então, gente, uma no estado de São Paulo. Então, que a gente possa apoiar a realidade que é a maioria das pessoas não irem tão bem. Exato. Então, a gente está aqui, lógico, para fazer com que essas pessoas possam ir o melhor possível nessa prova, mas essa prova não vai definir essas pessoas. Essa prova é uma prova. Então, se você não foi tão bem esse ano, vai ter o ano seguinte. Eu tenho mais de 30 anos, eu estudo hoje na USP, então eu já fiz história, agora eu faço educomunicação. Então, às vezes parece que a gente tem menos tempo do que realmente tem. Essa pressão de tem que ser agora, tem que ser agora. Não tem. Não tem que ser agora. Se for agora, melhor. Mas tudo vai dar certo, mesmo que não seja. Isso é fantástico você falar, porque a frustração vem muito grande, ainda mais se você se esforça aquele ano todo. Isso pode acontecer. No dia você pode ficar nervoso, pode dar um branco. Então, assim, muitas coisas podem acontecer. O ônibus pode quebrar. Exato. Você pode perder a hora da prova. Não Nossa consegui nem Senhora, chegar. gente, muita coisa pode acontecer. Então a gente vai fazer Pode tudo que a definir a gente pode, tudo que tiver ao nosso alcance, que vocês consigam planejar, ter toda a força do mundo para estudar e fazer o melhor que vocês puderem. Mas o fato é que essa prova só existe porque não existe vaga para todo mundo. A gente não pode esquecer isso, tá? A gente vai falar de todo apoio que a gente puder para as pessoas estudantes, mas seria muito legal se um dia a gente tivesse mais vagas. Talvez menos gente ficaria tão mal. Exatamente, né? Se fosse para todos de verdade, né? Ou pelo menos para mais do que o que tem, temos. né? Acho que a gente não pode... tem, A né? população cresce. Então a quantidade de vagas tem que crescer também. Sim. Sabe? Tem que ser diretamente proporcional, senão a gente fica batendo cabeça entre a gente. Exatamente, certeza. isso acaba escancarando mais as diferenças de realidades também, Tudo a né, ver. Walter? A Sim. gente viu ali Tudo a ver. de 12 estudantes nota 1000, uma de escola pública, né? Então isso também, a gente poderia ficar horas aqui debatendo outras questões também, né? O quanto isso escancara essas dificuldades, essa diferença na realidade entre alunos. Por isso é tão importante isso que o Walter falou, né? Faça o seu melhor, faça o que está ao seu alcance. Isso aí já vai deixar muita gente orgulhosa. Com certeza. E leia, né? Porque você viu ali tudo que vocês estudam vai servir para redação. Então, assim, a redação é o resumo de tudo que está na sua cabeça, né? É vocabulário, é didática, tudo isso vai ajudar na redação, né? Com certeza. Você, na redação, vai organizar o seu pensamento, sua forma de ver o mundo, sua perspectiva de mundo vai estar naquele texto. A gente estava comentando Então, antes, né? fale. Que ele é melhor em história, né? Daí eu não E gosto você em biologia, tanto. com certeza, né? Aí eu disse pra ele que nessas horas, né? Agora o negócio pega. Na hora da redação é bom ter um bom argumento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E nas matérias de história a gente alcança isso. Com certeza. Com certeza. Exatamente. Boa prova para você. Obrigada. boa Você prova. está se esforçando Obrigada. para isso e vai, o que tiver que acontecer, vai, mas você está se esforçando para isso, né? A tarefa dela está sendo É isso cumprida. aí, a gente boa vai estar aqui preparação, para né? quem precisar de ajuda, estamos aqui para isso. Isso E mesmo. qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato também no seu Instagram e tal, para saber, porque, gente, ele explica. Vocês viram, né, gente? Nossa, hoje eu vi o vídeo do Maia, eu achei incrível, porque eu falei, cara, é muito bom, porque você consegue identificar o que você está estudando. Você vai assimilando, né, o conteúdo de outro Exato. jeito. E até a gente que esqueceu um monte de coisa vai lembrando. Então, Fico feliz demais. De Começa verdade pelo nome, mesmo. né? Se liga Se liga. nessa história. Aí fica Muito fácil. bom. Vamos passar o Instagram. vamos, é @Walter, pode passar. arroba Gui. Walter Sola, Walter com W, Sola com 2 L's. Isso
É isso aí. Ou se liga nessa história. Porque lá você vai se ligar em um monte de histórias mesmo. Aí, ó, colocamos na tela, inclusive. Ih, que Olha que só, gentileza. que moral, Muito obrigado, olha que só. moral. Ih, ai, caramba, vai pegar o segredo tudo aí, gente. É que teve Dia dos Namorados, aí eu ensinei como é que se namorava na colônia brasileira, né? Olha Que tinha a ideia do escarrinho, as pessoas fingiam que estavam escarrando. Gente, eu sei, não é muito charmoso hoje, mas na Hoje, época na era. Era o que tinha. Era o Você que vê. tinha. Olha, muito bom. Que Várias legal aí, ó. dicas. Dicas Muito pro bom. pessoal, né? Muito obrigado, tá? Então seja sempre bem-vindo Puxa, obrigado. para nos Obrigado a vocês. ensinar, Obrigado, Gui, que a gente obrigado. gosta de aprender aqui, Exatamente. né, Gui? Sejam sempre Demais. bem-vindos. E mais Obrigada. uma vez, pro pessoal de casa, ó, boa prova, que vocês possam se preparar com calma, com leveza, para curtir esse momento também, né? Com certeza, ó. Beijo, boa prova. Obrigada. Prazer, adorei. Obrigado, até a Bom próxima. demais. Voltarão Ótima tarde. outras vezes.